Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da educação, a importância de entender o que é educação, a importância do nosso papel diante do que a gente deveria entender por educação. E eu acho que é interessante a gente refletir primeiro no que é educar, qual é o fundamento que deveríamos ter para ver a educação, e aí depois a gente pode tentar aplicar isso dentro da educação domiciliar. O entendimento que eu tenho é que normalmente a família que tem um conhecimento mais estruturado sobre educação, ela normalmente é uma família que está mais propensa a educar os seus filhos em casa. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Quando a gente vai pegar educação, a etimologia, o significado da palavra educar, educare do latim, a gente vai ter que a gente está conduzindo, a gente está trazendo a criança para um caminho, a gente está desenvolvendo o potencial dela. Então a gente tem aqui uma definição, né? Educare no latim era um verbo que tinha o sentido de criar, nutrir, fazer crescer. Do verbo educar significa trazer à luz a ideia, conduzir para fora, direcionar para fora. A gente entendendo que educar é basicamente desenvolver a criança, a gente precisa entender uma coisa essencial nesse processo, que é uma ação intencional. Quando eu estou guiando alguém, eu estou guiando alguém de forma intencional. Quando eu estou orientando alguém, eu estou orientando de forma intencional diante daquilo que eu entendo por correto, aquela base sólida que eu acredito. Para isso acontecer, eu preciso estar preparado. Então, quando a família ela tem os seus filhos na escola, ela entende isso, ela acompanha a criança, ela vai perguntar como a criança está na escola, ela quer saber quem são os professores, ela participa da APP, né, Associação de Pais e Professores, ela quer saber por que o filho não está indo tão bem em matemática e por que está indo tão bem em português. São muitas questões levantadas pela família quando elas têm essa criança na escola. Muitas vezes, inclusive, é por perceber problemas no sistema escolar que a família decide assumir essa responsabilidade, ter muito mais trabalho e educar seus filhos em casa. Essa, inclusive, é uma das questões. A família ela viu aquilo ali e falou: Poxa, isso é um motivo real e eu acho que eu posso fazer muito melhor. E as famílias começam a se dedicar. Essas famílias, muitas vezes, elas vendo essa situação, elas falam: Poxa, eu estou tirando do sistema, eu preciso me preparar. Eu preciso intencionalmente guiar meu filho num currículo, eu preciso intencionalmente conhecer o que é educação, tecnicamente, questões pedagógicas, conhecer sobre currículo, conhecer sobre planejamento, coisas que quando eu envio para a escola eu não preciso ter. Quando eu entendo essa estrutura educacional e eu resolvo assumir isso, eu preciso ter essa visão. Agora, existe uma coisa muito importante nesse processo de conhecer o que é educação, nesse processo de conduzir o meu filho por um currículo, que eu preciso que vocês fiquem atentos. Porque muitas vezes a gente acaba negligenciando e a gente acaba não percebendo. Então presta atenção em algo que eu ouço comumente, assim. Emerson, não me importa se meu filho está aprendendo português, matemática, geografia, história. O que me importa é se meu filho adora a Deus, se meu filho glorifica a Deus, se meu filho permanece dentro da igreja. Quando a família fala que deseja glorificar a Deus, eu já fico feliz. Mas quando ela fala sem estrutura, ela está muito preocupada com a glória de Deus, mas está pouco preocupado com a formação da criança, nós temos um problema. Além de ter uma educação formal, intencional, a gente precisa pegar algo essencial nesse processo, que é o quê? Uma educação de excelência. Se Deus se revelou a nós pela natureza e pela palavra dele, ao ponto de que muitas coisas na Bíblia, e aí eu não estou falando sobre salvação, mas sobre entendimento, conhecimento, eu preciso de fato estudar a Bíblia, como eu posso querer que meu filho aprenda a Bíblia se ele não sabe ler direito, se ele não sabe contar direito, se ele não sabe nada de história, se ele não sabe nada de geografia, até porque tem questões culturais que são exigidas da gente para que eu possa entender determinadas passagens bíblicas. Então, quando eu estou falando de uma educação intencional, conduzindo a criança por um caminho, eu preciso estar preocupado com um tema
extremamente relevante na educação, que é o quê? A excelência naquilo que eu estou ensinando. Quando a gente pega e pensa em excelência educacional, eu tenho basicamente três fases, certo? Eu tenho a fase da educação infantil, até ali mais ou menos 5 anos. Eu tenho a fase da educação fundamental, dos 6 até os 14, ou seja, da primeira série até o nono. E eu não estou nem dividido em fundamental 1 e 2, tá? Não estou fazendo isso. E a gente tem uma fase do ensino médio. Comumente, todo mundo conhece isso. Todo mundo tem uma noção de estudo escolar e sabe dessas divisões, correto? Quando eu tenho um filho ali na área da educação infantil, é muito simples eu correr atrás de material na internet e aplicar isso. Relativamente fácil, pouca coisa, e a gente acaba tendo muito tempo para se preparar. É uma fase excelente para que os pais se preparem. Quando a gente pega o ensino fundamental, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Talvez nem todos tenham condições de ter excelência em todas as matérias. Quando a gente vai para o ensino médio, fica muito mais difícil de a gente conseguir ter excelência em todas as matérias. Sabendo disso, eu tenho dois caminhos. Ou eu negligencio o ensino, a educação formal, a condução para uma vida de excelência, lembrando que a grande questão aqui é a gente de fato produzir, treinar, conduzir crianças à glória de Deus da melhor forma possível. Se iremos falhar em uma ou outra matéria, é outra situação, mas a gente precisa se esforçar para isso. E não simplesmente aceitar, é burrinho, mas é crente. Como assim? Será que de fato a gente tem visto e realmente procurado educar os nossos filhos com excelência? Conduzindo-os através de um currículo que de fato glorifique a Deus? Então, são coisas que a gente precisa entender. Quando a gente tem uma criança pequena, é relativamente simples. Agora, quando a gente tem uma criança que, a partir da primeira série, não. E qual que é a solução para isso? Como eu vejo uma possível solução? Material pronto, material de qualidade. E aqui, vocês sabem, vocês nos acompanham, que a gente vende o material do Mackenzie. Hoje, a gente entende que é uma solução viável, uma solução que começa com 2 anos e vai até os 17, ou seja, contempla toda essa fase do ensino infantil, fundamental e médio. Mas vamos dizer que você não queira comprar esse material, você queira comprar outro. O que você precisa estar preocupado? Esse material que eu tenho buscado, avaliado, ele é um material de excelência? Eu, como pai e educador, conseguirei dar aulas de excelência com esse material, com o acompanhamento que eles têm me oferecido, com a ajuda, a mentoria, a consultoria, ou seja lá o que eles puderem te oferecer? Se sim, é uma possibilidade de você comprá-lo. Ah, não, eu comprei na internet aqui e eu me viro. Você vai conseguir se virar para ter excelência naquela matéria? Talvez você tenha dificuldade em português, em matemática, em geografia, em história, e você comprou um material. Esse material ele vai ter continuidade para que você continue tendo uma aula de excelência? Ou você vai ter excelência hoje e amanhã não sabe o que vai usar? Então, quando a gente está preparando o nosso currículo, quando a gente está preparando um planejamento de educação domiciliar, precisamos saber o que é educação. E eu já estou partindo do pressuposto que você já é uma família que acompanha a criança na escola ou tem um histórico de querer saber o que é educação, de como funciona a escola, quem são os professores, quem são os diretores, mesmo às vezes talvez não sendo filho. Existe essa preocupação genuína. O segundo ponto é saber que a gente vai precisar conduzir os nossos filhos por um caminho de forma intencional. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, é que essa educação seja uma educação de excelência. Então, essas são três áreas extremamente, três conhecimentos extremamente importantes para a família que decide educar em casa. Eu sei o que de fato é educação, eu conheço a etimologia da palavra, eu sei qual é a minha responsabilidade, eu entendo, diante dessa responsabilidade, que eu irei conduzir o meu filho de forma intencional pelo caminho, e eu vou buscar excelência em todas as matérias, em todo o ensino, em todo o conteúdo. Quando temos ali em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus,
O que significa fazer para a glória de Deus? Uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de geografia, uma aula de inglês. O que significa? A gente faz de qualquer jeito? Quer ver um exemplo prático sobre isso? Se a gente vai para uma audiência com um juiz, a gente vai com qualquer roupa, com shorts, com bermuda, com chinelo, ou a gente tenta colocar uma calça, uma camiseta? Como que a gente vai? Como a gente se produz para ir para uma audiência? Ou como a gente se produziria para estar à frente de um juiz? A gente tem visto vários casos aí onde o STF tem aparecido na mídia. Como os advogados que vão lá defender uma causa se apresentam diante dos ministros do STF? Eles normalmente procuram uma roupa boa, eles vão lá como advogados, como uma autoridade e defendem uma causa. Como a gente faz para dar uma aula? A gente se produz, a gente se cuida? A gente planeja aquele conteúdo? A gente organiza para que de fato seja uma aula de excelência? Ou a gente empurra com a barriga? Hoje é mais uma aula, hoje é mais um encontro, hoje é mais uma leitura. Quando eu estou preocupado com a educação, de fato, em conduzir o meu filho por um caminho de forma intencional e com excelência, tudo muda. Tudo muda. Então tenham isso em mente, avaliem com carinho, que eu tenho certeza que a maneira como vocês se colocam diante dessas situações vai mudar. Eu tenho certeza que a maneira como vocês ministram uma aula vai mudar. Eu tenho certeza a maneira como vocês escolhem um material vai mudar. Tudo isso faz diferença no nosso dia a dia, tudo isso vai corroborar, vai ajudar a estruturar toda uma base para que os nossos filhos sejam profissionais de excelência, sejam pais de excelência, sejam mães de excelência, tenham filhos em excelência, vivam casamentos em excelência, tudo para a glória de Deus. Tá bom? Eu espero que isso tenha chamado a sua atenção e que você, de fato, reflita nesses 3 pontos que eu acabei apresentando aqui para vocês. 3 verdades, 3 conhecimentos que farão muita diferença. Você já conhecia? Fala para nós aqui nos comentários. Compartilhe com outras famílias que precisam ouvir isso. Interaja aqui, peça ajuda, ajude, que eu tenho certeza que vai valer a pena para todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.